Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Sabe, eu quero compartilhar algo que aconteceu comigo durante essa semana e que me fez pensar num personagem da Bíblia que foi muito marcante. No domingo, eu acordei com muita dor no estômago, no intestino, e aquilo foi muito ruim. Minto, foi na segunda-feira e eu não estava nada, mas nada bem. Eu havia trabalhado bastante no final de semana, eu estava meio cansada, não tinha dormido o suficiente, eu acho que acabou mexendo com o meu organismo. E aí, na terça, não acordei bem também, me cuidando, tomando muito chazinho e carvão vegetal e outras coisas mais. E aí, na quarta, eu também não estava bem. Daí, na quinta, eu acordei um pouquinho melhor, mas eu estava cansada. Daí, eu falei pro meu esposo assim, eu falei, querido, você volta que horas hoje à tarde do teu plantão? Será que dá para eu pegar o carro um pouquinho e sair para dar uma volta de carro, sozinha? Eu estou precisando sair um pouquinho. Porque, afinal de contas, desde que iniciou o decreto de ficarmos em casa, né, no início da pandemia, eu estou direto dentro de casa, eu só saí uma vez para ir ao mercado. Aí, ele falou, não tem problema, eu chego por volta das 5 horas da tarde, então tu pode dar uma saidinha. E foi o que aconteceu. Ele chegou, eu peguei o carro, saí para uma rua que estava bastante movimentada. Ali eu conversei com uma amiga, conversei com Deus e eu vou dizer para vocês que eu chorei ali sozinha, eu e Deus, lavei a minha alma. E depois de ter conversado bastante com Deus, eu respirei fundo e senti a paz que Deus dá e voltei para casa mais tranquila e aliviada. Determinada a seguir firme, determinada a seguir cuidando da minha família, determinada a ser uma serva de Deus, determinada a seguir com os olhos fixos em Jesus e manter firme a esperança de que Ele em breve vai voltar. E que tudo isso vai acabar e vai passar logo. E eu estou bem, graças a Deus. Graças a Deus eu estou bem. Mas essa minha experiência me fez lembrar de um sermão que eu também ouvi na semana passada, falando sobre Elias, que é o personagem que eu quero compartilhar com vocês. E eu quero que vocês façam uma leitura atenta de 1 Reis, capítulo 19, todo o capítulo. E aqui eu vou mencionar brevemente alguns pontos importantíssimos que a gente aprende com essa história de Elias. Sabe, queridos, vocês devem conhecer a história de que Elias precisou enfrentar vários sacerdotes de Baal e lá ele venceu esses sacerdotes de Baal e eles perceberam que Deus era o Deus eterno, que ele que era poderoso. Então, assim, Elias estava no auge das emoções. Isso no capítulo 18 de 1 Reis. Agora, quando chega lá no capítulo 19, Elias faz uma declaração surpreendente. E lá no verso 3, olha o que acontece. Elias teve medo e fugiu para salvar a sua vida. E ele continuou falando assim, no verso 4, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, não sou melhor do que os meus antepassados. Ou seja, num capítulo ele estava no auge, né? Ele tinha tido uma grande vitória, e no capítulo seguinte ele estava na fossa, na maior deprê do mundo, um servo de Deus. Mas como assim um servo de Deus pode ficar desse jeito? Pode sim, porque todo servo de Deus é um ser humano e que pode também, e que apresenta também as suas fragilidades. E aí eu tirei algumas lições para a minha vida, porque aí o capítulo continua falando que Elias estava lá naquele muro de lamentações dele, e aí um anjo tocou nele. Olha que privilégio, o anjo tocou e disse assim, Elias, levanta e come. E sabe o que tinha para Elias comer? Gente, ele estava deitado, e daí na cabeça dele tinha assim, a Bíblia fala, havia um pão assado sobre brasas quentes e um jarro de água. Gente, tinha um pão quentinho para Elias, onde ele estava deitado dentro da caverna, lá no deserto, não sei exatamente
Mas olha como Deus estava cuidando dele. Aí ele comeu e se deitou de novo para descansar mais um pouco. E mais uma vez o anjo voltou, tocou nele e disse: come, levante e come, porque você vai ter que fazer uma viagem muito longa. Então ele comeu, ele se levantou, comeu e bebeu e seguiu a viagem e foi pelo deserto 40 dias e 40 noites. E aquela refeição foi suficiente para ele. Sabe, queridos, o que eu aprendo com isso? Algumas coisas que Deus não condenou Elias. E assim como ele não condenou Elias, ele não condena você e a mim. Se por acaso se por acaso a gente passar por algum momento em que a gente não esteja tão bem assim, a gente não precisa estar bem, completamente bem todos os dias do ano, não é verdade? Outra coisa, Deus, ele chega no fundo do poço conosco. Para Elias, ele levou o pão quentinho e a água fresca. E para você, o que você precisa? Precisa de um abraço? Precisa de paz? Precisa de alegria? Precisa de comida? Precisa de salvação? Precisa de esperança? Peça para Deus, peça para Deus. Ele vai te atender com toda certeza. Deus dá tudo aquilo que a gente precisa. Às vezes não é exatamente aquilo que nós desejamos, mas Ele dá aquilo que a gente precisa. Deus providenciou descanso para Elias. Se precisar descansar, descanse. Tire um tempinho para você. Vai para a caverna um pouquinho, se isola um pouquinho. E aí depois você respira fundo e retorna. E Deus redirecionou o medo, a culpa, a vergonha de Elias. E Ele redireciona tudo na nossa vida. A coisa que eu acho mais incrível é que Deus, Ele é um Pai que entende as nossas emoções. E eu quero só finalizar dizendo para vocês o verso que está no Salmo 103, verso 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Sabe, queridos, existem dias sim que a gente não está tão bem, mas a gente tem um Deus que, independentemente do estado de espírito ou de como estão as nossas emoções, tem um Deus que está conosco do nosso lado, e Ele é o Deus que cura, é o Deus vivo, que protege, que ama e que vai seguir com a gente a cada passo da nossa jornada, a cada passo do nosso caminho, até Jesus Cristo voltar. Que Ele esteja com você. Eu não tenho como te dar um abraço fisicamente, mas assim, ó, um abraço virtual, como se fosse um abraço de Deus por você, muito carinhoso, e que Ele abençoe ricamente a sua vida. Beijo, tchau.